culto. Convido os irmãos que abram suas Bíblias nos Salmos de número 66. Salmos 66, versículos de 1 a 20. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cebadas, com aromas de carneiros. Imolarei os novilhos com cabritos. Vinde, ouve todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por este momento em que mesmo distantes um do outro, ó Pai, podemos te cultuar, Senhor, te louvar e engrandecer o teu santo nome. Que nesses dias estranhos em que estamos vivendo, ó Pai, nós possamos depositar, ó Pai, a nossa confiança e a nossa esperança somente em Ti. Que o Senhor seja, Pai, realmente o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós te pedimos também, Senhor, nesta noite, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, Pai. Ministre aos nossos corações nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome santo de Jesus, ó Pai. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu convido você aí na sua casa, onde você estiver com os seus familiares, que você se junte a eles agora para o nosso momento de louvor, que nós possamos estar louvando o nosso Deus através dos cânticos e que nós possamos refletir e fazer dessas canções a nossa oração. Muitas vezes nós nos vemos em momentos que nós não conseguimos nem orar, nós não conseguimos acreditar verdadeiramente, vem aquela dúvida no nosso coração. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que não é como homem para mentir. E Deus disse que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Que o Espírito Santo estaria no nosso coração, nos trazendo o consolo necessário, cuidando de nós, instruindo os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Que nós possamos realmente acreditar no nosso Deus. Que Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas e que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. E a maior promessa que nós temos, parte dela já foi completa, Jesus naquela cruz. E agora nós aguardamos ansiosamente pela volta dele para nos buscar, para que nós possamos estar junto ao Pai no lar eterno. Vamos adorar conosco nessa noite. Segui os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim.
os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Como é bom nós termos a palavra do nosso Deus e sabermos que ela vai se cumprir em todos os sentidos. E é por isso que nós podemos confiar nele. Mesmo estando em dificuldades, mesmo estando passando por problemas, tribulações, enfermidades, nós podemos crer que nós temos um Deus de promessa, um Deus de cura, um Deus que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isso, Deus, que nós louvamos. Tudo que acontece, nada fugiu do seu propósito. Tudo está interligado dentro do seu plano. E é por isso que nós podemos crer que tudo que acontece tem a ver com Ele. Que você possa confiar nesse Deus e acreditar nele e continuar clamando pelo seu nome. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em
posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Obrigada, Pai, por este momento que o Senhor nos proporciona, Pai, de podermos te louvar e agradecer o teu nome através dos cânticos, Senhor. Que a nossa vida seja uma eterna adoração ao Senhor. Prepara os nossos corações, a nossa mente para receber a sua palavra neste momento e que teu Espírito Santo possa conduzir toda a transformação necessária, toda a mudança necessária no nosso coração e na nossa mente. Fala conosco, Senhor. Abençoe o teu servo que trará a mensagem nesta noite. Em nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos para a nossa meditação da noite, o momento da exposição da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. O texto da mensagem de hoje é o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40. Lucas 8, a partir do verso 40.
Assim nos diz a palavra de Deus. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Vamos orar pela iluminação de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos compreender a palavra de Deus espiritualmente e para que ela produza em nós, segundo a vontade de Deus, aquilo que Ele julgar necessário para o nosso próprio bem e a salvação da nossa alma. Oremos. Deus querido, te louvamos por Tua palavra, te louvamos porque ela é viva e eficaz, te louvamos porque através dela, Senhor, nós podemos aprender a respeito da nossa vida espiritual, da Tua vontade para a nossa vida e daquilo que Tu desejas de cada um de nós, Seus discípulos, enquanto nós caminhamos e vivemos nessa vida, Senhor. Abençoe-nos, dá-nos a Sua instrução, dá-nos, ó Deus, o poder da Tua palavra nas nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, crer nela verdadeiramente como palavra de Deus e não de homens. Perdoe as nossas faltas, Senhor. Perdoe, ó Deus, muitas vezes por negligenciarmos a Tua voz, por deixarmos de ouvir a Tua vontade, por fazermos coisas que Te desagradam. Esconde-nos, ó Deus, debaixo do sangue de Jesus, do nosso Senhor Jesus, para que nós possamos, perdoados, usufruir, ó Deus, da bênção que é a proclamação da Tua voz através da Sua palavra, pelo poder do Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Muito bem, queridos. Esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 8, ele é bem conhecido, mas ele se encontra da maneira como foi concatenado aqui, como foi programado, apenas no Evangelho de Lucas. Lucas é o escritor do livro de Atos também, um pesquisador, e ele fez questão de mostrar para nós algumas coisas nesse capítulo 8, envolvendo várias histórias, de forma que se nós voltarmos aí no início do capítulo, nós vamos ver Jesus, primeiro, deixando a região de Cafarnaum e expandindo o seu ministério, que rumava para a cruz, já a partir do versículo 1 a 3, podemos ver isso aí no texto. Jesus abandona ali aquela região da Cafarnaum e vai de vila em vila, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, proclamando o reino de Deus. Nós podemos ver em seguida desse movimento de Jesus, rumo a atingir aí a amplitude do seu ministério, do versículo 4 ao 15, a famosa parábola aí, o ensino do semeador. É como se Jesus estivesse explicando por que ele estava fazendo aquilo, deixando a região de Cafarnaum, e o porquê, ou o motivo de tudo que aconteceria dentro desse capítulo 8 ainda,
como uma forma de ilustração para nós aí, daquilo que Lucas queria mostrar em todo o Evangelho, mas especificamente nesse ponto de virada, nesse ponto onde o Evangelho dá uma guinada aí no ministério de Jesus. Só no capítulo 8, do verso 4 ao 15, por exemplo, se nós nos atentarmos, vai repetir aí por 9 vezes a expressão ouvir. Por que Lucas faz isso? Era uma maneira, né, de quem escrevia, de quem registrava aí o Evangelho, ou escrevia histórias naquele tempo, de enfatizar a importância daquele texto. Então é como se nós observássemos assim: Jesus está saindo para atingir toda uma localidade, ele começa a apregoar e a pregar a palavra de Deus, a anunciar o reino de Deus, e é muito importante que as pessoas ouçam, o que ele está a dizer, porque ele está anunciando a salvação, a única fonte de salvação para aquelas pessoas que sofriam. Do versículo 16 a 18, nós vamos ver aí já dentro do Evangelho, e depois do 19 ao 21, o próprio envolvimento de pessoas que não sabiam por que estavam ouvindo Jesus, ou como deveriam ouvir a Jesus. Até mesmo a família de Jesus, a família de sangue, né, vamos dizer assim, vai rejeitar a sua mensagem no primeiro momento. Nós sabemos que alguns irmãos de Jesus vão se converter só depois da sua ressurreição. Eles mesmos não acreditavam muito que ele era o Messias ou que ele era o Salvador de todos. E já no capítulo 8, verso 22 a 25 e do 26 ao 40, nós vamos ver então se Jesus sai para atingir uma amplitude, uma amplidão maior de ouvintes. Se ouvir, por que ouvir, como ouvir, né? E o que ouvir é importante. Do 22 ao 25 e do 26 ao 40, nós vamos ver que 2 classes de pessoas vão se formar muito claramente no texto. Alguns que vão crer em Jesus e outros que vão rejeitar a Jesus. A ênfase no capítulo 8, então, embora ele contenha aí muitos milagres, muitos acontecimentos sobrenaturais, no fim das contas quem ouve a Jesus, quem rejeita a Jesus. Esse é um resumo muito rápido aí desse capítulo. É interessante também nós tentarmos imaginar o que Lucas está querendo nos mostrar quando ele começa a enumerar vários tipos de milagres dentro do capítulo 8. Se você fizer uma leitura mais detalhada de todo esse capítulo, você vai perceber que Jesus acalma uma tempestade, ou seja, Jesus tem poder, né, sobre a natureza. Depois Jesus vai expulsar endemoniados ali, né, vai expulsar demônios dos gadarenos, mostrando o seu poder sobre o mundo sobrenatural, sobre o mundo espiritual. Depois ele vai curar uma mulher que toca nele, né, e dele sai poder, uma mulher que já vinha padecendo aí, que é o centro do nosso texto, onde nós vamos aplicar a meditação da nossa palavra. E ele vai curar uma menina, também filha de Jairo. Então, no capítulo 8, nós podemos ver Jesus curando, exercendo o seu poder, o seu domínio, a sua autoridade sobre os mundos, né, aí, físico, espiritual, sobrenatural. Nós vamos ver Jesus curando de perto, curando de longe, curando encostando nas pessoas, curando sem encostar na pessoa. E o que Lucas quer nos mostrar com isso? Que Jesus é a fonte, e a única fonte, de toda a cura e de toda a salvação. Mas mais do que isso, Lucas quer nos mostrar o seguinte: que muito melhor ou muito mais importante do que usufruir das curas ou dos benefícios da fé em Jesus nessa vida, no fim, o que vai contar é se nós o ouvimos ou o rejeitamos. É um resumo bem simples aí e bem rápido do capítulo 8, para nós começarmos então a meditar um pouquinho aqui. Também é interessante no capítulo 8 e em todo o Evangelho de Lucas, se nós observarmos as atitudes da multidão. Por quê? Como eu disse, a importância que Jesus dá não é uma turba ou uma turma que o segue, mas é em pessoas e indivíduos específicos. Deus é um Deus pessoal, Ele lida com cada um de nós na nossa história. Ele não lida de nós num combo, né? Ou num pacote fechado. Ele lida com cada um de nós nas suas dores, na sua história, na sua jornada. É isso que o capítulo 8 também quer nos mostrar. Nós podemos olhar para as multidões e vê-las recebendo Jesus alegremente, né? Comprimindo, apertando Jesus, estando com Ele, usufruindo das curas que Ele fazia. Mas multidão por multidão não significa nada para Jesus e nem em lugar algum, né? Nós não podemos ver quem tem razão no reino de Deus contando cabeças, contando como número de pessoas. Nós precisamos olhar na individualidade
de cada um que serve e teme a Deus. Essas mesmas multidões serão aquelas que vão gritar: crucificam, crucificam, crucificam. Mas os discípulos, as pessoas, os indivíduos que se encontraram com Jesus, que ouviram Jesus, que foram tocados por Jesus, curados por Jesus, esses nunca mais terão a sua história da mesma maneira. Eles foram transformados, mais do que curados, né? Eles foram transformados. E é isso que nós também precisamos compreender. Mais do que a cura, mais do que o socorro e a salvação para ocasiões da nossa vida, aqui nessa vida passageira que nós temos, no fim das contas, o que importa é se nós ouvimos Jesus ou rejeitamos Jesus. É claro que ser curado é muito bom. É claro que ser abençoado é muito bom. E Deus faz isso. Em Cristo Jesus, olha para nós, Ele nos abençoa. Mas, no fim de tudo, o que vai contar é como nós vivemos diante de Deus. Nesses dias de quarentena, eu estava conversando com uma das pessoas que tem me auxiliado aqui, né, nesse difícil trabalho, né, de usar a internet, né. Eu que não tinha experiência com isso, não tinha costume de fazer isso, agora me vi obrigado, aí vamos dizer, a fazer, né. Uma dessas pessoas que estava me ajudando e tem me ajudado aí também, a Eliana, né, a nossa irmã Eliana, ela disse para mim: pastor, fez aí 40 dias que nós estamos nessa quarentena. E quando ela me disse isso, para mim foi meio estranho, porque a impressão que eu tenho, irmãos, é que passou o Natal, eu saí de férias em janeiro, 15 dias, e depois nós já estamos nesse período que estamos. Parece que a vida parou, parece que faz muito mais tempo que nós estamos de quarentena, e não apenas 40 dias. Eu não sei se você tem essa impressão, mas é a impressão que eu tenho, que o tempo demora mais para passar. Parece que a vida deu uma freada, né, uma brecada e não vai para frente. Por que eu estou dizendo isso para você? O centro do nosso texto, e Lucas faz questão de enfatizar isso de uma maneira muito interessante aqui, com alguns recursos, né, retóricos, eu vou explicar daqui a pouquinho, conta de uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, sofria de um sangramento que a tornava impura ritualmente. Ela não poderia participar de cerimônias religiosas, ela era excluída da sociedade, ela não poderia negociar com as pessoas. Esse problema que ela tinha fazia que ela fosse proscrita, fazia com que ela fosse meio que invisível dentro daquela sociedade. Ela era desprezada, ela era humilhada, e para piorar a sua situação, a Bíblia diz que ela já havia gastado tudo o que ela tinha, ela não tinha mais nada, nenhum médico, nenhuma ciência, nada foi capaz de ajudá-la. Imagine 12 anos esperando por uma salvação, 12 anos esperando por cura, 12 anos esperando por respostas à oração. Eu conheço pessoas assim, não exatamente com esse mesmo problema dessa irmã, dessa mulher do passado, mas com outros problemas que demandam a resposta de Deus, e a aflição, né, toma conta do coração e parece que Deus não age, os anos vão passando e o problema persiste. E diante disso tudo, dessa espera, da angústia, do sofrimento e da dor, como é difícil nós continuarmos crendo, como é difícil nós continuarmos ouvindo a Jesus, não dando ouvido a outras vozes que estão ao nosso redor e tentam nos abater ou nos desanimar. E o tema da mensagem hoje é tratar disso, é tocar com você, né, querido irmão e irmã que me ouve e que me assiste, nesses temas. O que a espera, o que o sofrimento tenta nos roubar em momentos em que nós estamos esperando Deus agir. O que a dor, o que o abatimento e essa espera prolongada pode levar de nós, do nosso coração, e nos prejudicar mais ainda, se nós não ficarmos atentos àquilo que Deus faz, que Deus continua fazendo, e que é demonstrado aqui dentro desse texto. Multidões não significam nada para Jesus. Discípulos, sim. Aqueles que se prostram diante dele. A mulher se prostrou, Jairo se prostrou. As multidões simplesmente aqui, de maneira ilustrativa no texto, aproveitaram-se daquilo que Jesus podia oferecer. Mas essas mesmas multidões gritaram para que ele fosse morto no fim da sua vida. O texto também vai nos mostrar, queridos, uma ilustração muito bonita da parte de Lucas para nós. O que Lucas está fazendo aqui? Primeiro, se nós olharmos a história de Jairo se aproximando de Jesus, nós vamos começar a ver algumas características interessantes. Ele era um homem, diferente daquela mulher. Nós sabemos que naquela sociedade patriarcal, né, o homem recebia nomeação, a mulher nós não temos nem o nome dela citado na história.
E é claro que ela não era menos importante para Deus, e nenhuma das mulheres é. Mas aqui, no registro bíblico, o que a gente vê era o Jairo, um homem importante, cheio de posses, que tinha uma filhinha de uns 12 anos, que de repente foi acometida por uma enfermidade e morre. Lucas vai contrastar então com uma mulher anônima, que há 12 anos vinha sofrendo de uma enfermidade cuja qual os recursos não puderam socorrer. Percebendo? Lucas está nos mostrando o seguinte: não importa se você é homem ou mulher, famoso ou não, se tem recursos ou não, no fim, a única salvação para qualquer ser humano, para qualquer um de nós ser curado, para qualquer um de nós ser sarado e ser salvo, é nós nos prostrarmos aos pés de Jesus. Esse é o contraste que Lucas está fazendo. Mas tem coisas mais bonitas ainda dentro desses recursos que ele utiliza para nos chamar a atenção. Se nós olharmos a história de Jairo, ela é interrompida pela história da mulher. Quando Jairo chega até Jesus, aí lançando toda a sua esperança naquele que vinha fazendo grandes milagres, já era famoso aqui nessa altura do Evangelho, Jairo está desesperado, Jairo está com pressa. A questão dele, assim como a da mulher que já tinha 12 anos sofrendo, era urgente, ele precisava de socorro oportuno, de socorro imediato. Mas quando Jesus está indo com Jairo, o que acontece? A história dele é interrompida pela história da mulher. Imagine comigo, irmãos, se você tem uma única filha ou um único filho, sabe de alguém que pode deixá-lo ou manter a vida nessa pessoa, trazendo a cura, e essa pessoa, Jesus, está indo com você realizar aquilo que você precisa, e alguém que também tem uma necessidade faz com que Jesus pare. Imagine a aflição no coração desse Jairo, enquanto Jesus, no meio da multidão, queria saber quem o tocou. Provavelmente Jairo ficou angustiado mais ainda nesse momento. Mas então esse interromper da história, quando Jesus lida com essa mulher, anônima, e diz a ela no fim da história, vai em paz, a tua fé te salvou, demonstrando que a cura física foi importante, e Jesus fez com que ela se manifestasse também para restaurar a sua imagem, para que todos que estivessem ao redor soubessem, olha, ela está curada, então agora ela pode voltar a negociar, voltar a frequentar o templo, as casas de oração, vamos dizer assim. Jesus faz isso pela mulher, mas também para nos ligar à ideia seguinte, de que nós precisamos de Deus nessa vida, mas nós precisamos muito mais dele para a vida eterna. Nós precisamos da salvação não apenas do nosso corpo, do nosso eu. Nós precisamos da salvação da nossa alma diante de Deus. E é por isso que ele conclui essa frase, esse diálogo com essa mulher, com essa frase: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Então, o que Lucas está fazendo? Ele está formando uma moldura. A história de Jairo é como se fosse uma moldura de um quadro, e o quadro é a história da mulher que interrompe a história de Jairo. E Lucas então vai conectar essas duas histórias, criando essa estrutura retórica aí, para que nós adentremos com o nosso olhar e com o nosso coração nos contrastes e nas contraposições que existem dentro das duas histórias. Algumas eu já mostrei para vocês, uma mulher, um homem, um anônimo, outro conhecido, um com posses, outro sem posse. Uma que sofria 12 anos, outra que está sofrendo imediatamente por causa de alguém que tem 12 anos. Nada é coincidência. Lucas está querendo nos mostrar que aquele que vinha acalmando o mar e a tempestade, aquele que vinha expulsando demônios, aquele que vinha realizando curas, vai encerrar esse capítulo ressuscitando alguém, trazendo de volta à vida uma menina que havia morrido. O que Lucas quer mostrar? Que sobre tudo e sobre todos, Jesus é o único que tem poder. Jesus é o próprio Deus. É isso que Lucas está querendo nos mostrar então. Eu queria então, para aplicar para nós, utilizar de 3 argumentos, ou de 3 construções aí, 3 frases, para nos fazer entender que no meio disso tudo, no meio da história de Jairo, no meio da história da mulher, no meio da sua história e da minha história, no meio de sofrimentos que duram muito tempo e no meio de sofrimentos que chegam na nossa porta, de repente, nós precisamos de Cristo. Mas como o nosso coração é falho, como o nosso coração é frágil, ele vai tentar nos enganar e nos levar a deixar de crer em 3 coisas importantes, das quais nós não podemos abrir mão se queremos ou se quisermos sobreviver aos momentos de dor e de sofrimento. Vamos a elas para nós aplicarmos. 3 coisas que a espera e o sofrimento tentam nos
roubar. Muito bem, queridos. A primeira coisa que eu queria chamar a nossa atenção no texto, e que a espera e o sofrimento podem tentar nos roubar, né, abalando o nosso coração, é a consciência da presença de Jesus. Em meio ao sofrimento, irmãos, todos nós somos tentados e somos levados a imaginar ou a pensar que Jesus não está conosco, que Jesus nos abandonou, ou que Ele nos deixa, ou que simplesmente Ele não se importa. O nosso coração enganoso, né? A nossa fragilidade humana, a nossa limitação, a nossa finitude tendem a fazer isso conosco. Mas o que esse texto da Palavra de Deus registra para você e para mim, garante para você e para mim, é que Jesus jamais deixa de se importar e Ele jamais deixa de estar conosco. Como que nós podemos ver isso no texto? Jesus sempre vê a nossa dor e Ele, né, sempre se importa com aquilo que nós estamos sofrendo. De forma que sofrer, irmãos, abrindo mão dessa consciência da presença de Deus, é perder a paz. Sofrer sem Jesus é perder a paz. Sofrer sem entender e sem acreditar, ter consciência de que Ele está presente, vai nos fazer perder a paz em meio ao sofrimento. Olhem na história dessa mulher. 12 anos padecendo de um problema que a levava não só ao sofrimento e ao incômodo físico, mas a levava à humilhação, à inaptidão para negociar ou para frequentar lugares e ambientes sociais. Essa mulher era excluída da sociedade por causa do problema que tinha. 12 anos padecendo, já tinha colocado a sua esperança em médicos, em medicações, em tratamentos, em tudo. Ela tinha perdido tudo. Ela tinha perdido tudo e ela não tinha mais paz até conhecer a Jesus. Mas quando nós olhamos aí para a janela, né, ou para a moldura que Lucas criou, nós começamos a observar essa mulher, que quando Jesus ia passando, envolto ali na multidão, cercado pela multidão, ela não pensa como nós muitas vezes pensamos, que Jesus olha para nós por atacado, né, ou olha para nós como se nós fôssemos uma leva de gente ou uma multidão, mas Ele olha para cada um de nós de maneira especial. Essa mulher acreditou nisso. A fé dessa mulher levou ela a chegar próximo de Jesus e mesmo no meio de tantas pessoas tocar em Jesus, e ela fez Jesus parar para conversar com ela. É assim conosco. Não importa se nós não somos conhecidos, se as pessoas não ligam para nós, se parece que nós estamos sozinhos quando nós enfrentamos coisas difíceis. Jesus sabe o nosso nome, Jesus sabe a nossa história, Jesus sabe como nós sofremos. E o que esse texto mostra para nós é que toda vez que nós vamos até Ele, todas as vezes que nós recorremos a Ele, todas as vezes que a nossa fé é tão forte a ponto de quase tocar a Jesus, Ele se volta para nós e Ele nos responde. Essa é a fidelidade de Deus com aqueles que creem. Essa é a fidelidade de Jesus para aqueles que são discípulos, para aqueles que se prostraram um dia diante dEle e disseram para Ele, né? Tome conta da minha vida, eu me rendo, eu me entrego a Ti. Jesus jamais vai deixar de se importar ou de estar presente conosco. Ele não nos prometeu ausência de problemas, mas Ele nos prometeu que a graça dEle nos levaria além dos problemas, nos daria vida, suporte, força para vencer os problemas. E é isso que a história da mulher aqui mostra para nós. Imagine essa cena, imagine essa situação, né? Os próprios discípulos vão dizer para Jesus: mas como que o Senhor quer que a gente saiba quem te tocou? O Senhor está cercado por pessoas. Mas Jesus diz: alguém me tocou, alguém especial, alguém que crê em mim, alguém que ainda que na história não tenha nome, eu sei quem é. Jesus sabia quem era, Ele queria que a mulher se manifestasse, como eu já expliquei, para que ela fosse curada não só no físico, mas curada emocionalmente, curada socialmente, para que todos a vissem sendo liberta daquele mal. E essa mulher então, não podendo ocultar-se, ela vai chegar e dizer para Jesus: fui eu que te toquei. E qual é a resposta de Jesus? A tua fé te salvou. Meu conselho para você, biblicamente, né, olhando para esse texto, é: nunca deixe o seu coração, nunca deixe a sua própria alma, né, a sua angústia, a sua tristeza, dizer para você que Jesus não está presente quando você está sofrendo. Guarde no seu coração, guarde com todas as forças a consciência de que Jesus sempre está passando, Jesus sempre está próximo. Jesus está a uma oração de distância. Ele sempre vai parar para te ouvir, Ele sempre vai parar para te abençoar, Ele sempre vai parar para se importar com você.
Ele não é um Deus que não pode fazer nada, como algumas teologias têm pregado. Ele não é um Deus que vai se assentar e chorar com você. Ele é o Deus que tem todo o poder e que pode fazer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nada é grande demais, nada é impossível, nada é importante demais para você levar diante de Jesus e Ele poder solucionar e socorrer você. Não deixe a espera e o sofrimento roubar de você a consciência dessa presença de Deus. Um teólogo, Meyer, ele dizia o seguinte no passado: fé é o poder de colocar o eu de lado para que Deus possa atuar sem impedimentos. Fé é o poder de colocar o eu de lado para que Deus possa atuar sem impedimentos. Perceberam? 12 anos, gastou todos os recursos, não tinha mais nada, estava se arrastando em meio à multidão. Mas ela tirou o eu do lado, tocou em Jesus, e a fé que ela tinha fez com que Deus pudesse atuar sem impedimento algum. Que nós possamos guardar esse primeiro ensinamento do texto no mais profundo do nosso ser, principalmente em momentos de angústia e dificuldade, sejam eles surgindo de repente, sejam eles de longa data na nossa vida. Jamais percamos a esperança no poder, na fidelidade, na presença de Jesus, junto conosco, junto com cada um dos discípulos, em meio a uma multidão que não crê, em meio a uma multidão que só quer a bênção de Deus, mas não quer o abençoador, em meio a uma multidão que até fala de Jesus, mas que não quer se prostrar diante dele. Você que crê, você que é discípulo, tem um tratamento especial da parte de Deus. Creia nisso. Uma segunda coisa, queridos, que eu queria deixar, retirando aqui do texto, é que além da consciência dessa presença de Jesus, a dor, a espera, o sofrimento pode tentar roubar de nós também a confiança no poder de Jesus. Partindo agora o nosso olhar não mais para a mulher, mas para a moldura da história, a história de Jairo. Enquanto Jesus está tendo esse diálogo com a mulher, enquanto Jesus está dizendo para ela: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, o que acontece? Aquele que não tinha problemas, aquele que representa na história aqueles problemas que batem a nossa porta de repente, Jairo estava com a vida toda organizada e de repente a sua única filha está à beira da morte. Esse Jairo vai, enquanto Jesus está conversando com a mulher, vai receber a notícia de um funcionário, ou de alguém lá da sua casa. Não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Deixa ele em paz, vamos embora chorar. Imediatamente diz o texto que quando essa notícia chega ao coração de Jairo, Jesus se vira para ele e diz: não temas, crê somente. A menina não tinha morrido? É claro que ela tinha morrido. Mas como eu disse para você, o decorrer do capítulo quer mostrar para nós que Jesus tem cura e poder e autoridade sobre todo o mundo. Mundo físico, mundo espiritual, mundo sobrenatural, tudo. Vida, morte, saúde, doença. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o único que podia dizer para aquele pai: eu posso trazer a sua filha de volta. Se existe alguém no universo que tem esse poder, é o Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém tem. E é isso que Jesus diz para Jairo: não dê ouvido a essas vozes. Não dê ouvido a essas vozes que estão dizendo para você que tudo acabou. É como se Jesus dissesse para Jairo: creia e você verá o poder de Deus. Em momentos de dor e sofrimento, irmãos, uma outra coisa que o mal tenta roubar do nosso coração é a confiança nesse poder de Jesus. Quantas vezes nós enfrentamos coisas, situações em que a gente pensa: eu acho que Jesus não vai fazer isso por mim. Eu acho que Jesus nem pode fazer isso. Eu conheço alguém que estava com o mesmo problema e Jesus não fez, então quer dizer que comigo também vai ser da mesma maneira. Lembre-se, o texto mostra para nós a diferenciação, a diferença entre uma multidão de quem não crê, com discípulos e pessoas que creem e se prostram aos pés de Jesus. A sua história, a minha história, ela é realizada, ela é escrita pelas mãos de Deus. Todo o poder pertence a Jesus. Mantenha a confiança nisso, em toda a vida, mas principalmente em momentos difíceis. Jesus, Ele sempre passa por nós, Ele sempre está por perto. Se nós sofrermos sem Ele, nós sofreremos sem alívio. Se perder a consciência da presença de Jesus, rouba a nossa paz. Perdemos a confiança no poder de Jesus, roubará de nós o alívio
para ter forças em meio ao sofrimento. A incredulidade, dizia George Miller, ela não dá um passo sem explicações prévias. A incredulidade precisa que tudo seja explicado, que tudo faça sentido. Mas a fé, ela não interroga, ela não calcula, ela simplesmente confia. Foi isso que Jairo fez. Mesmo sabendo que a sua filha estava morta, mesmo sabendo que Jesus usou aí de um eufemismo para dizer ela está dormindo, todos sabiam, eles zombam de Jesus e de Jairo por causa disso. Todos sabiam que ela estava literalmente morta. Mas Jairo resolveu escutar a voz de Deus e não a voz das pessoas que estavam ao redor. Jairo resolveu e escolheu escutar a voz de Jesus, confiar em Jesus e não nas circunstâncias e não nos problemas. E o que ele viu? O poder de Deus a agir na sua vida. Jesus toma aquela menina pela mão e manda, com a autoridade daquele que um dia vai ressuscitar todos nós. Um dia todos nós que estivermos nos nossos túmulos, vamos ouvir a voz de comando de Jesus dizendo: venham para fora e nós ressuscitaremos. Essa é a coluna da fé cristã. Nenhuma outra religião tem essa promessa, só Jesus tem essa promessa. O túmulo, a morte, a doença, a perda, a dor, ela não determina o nosso futuro. O Senhor Jesus que tem todo o poder, o Senhor Jesus que diz para essa menina: menina, levanta-te. E o Espírito volta à menina, a alma volta àquela menina, e ela então se levanta. A incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. A fé não interroga nem calcula, simplesmente confia. Em meio à dor, ao sofrimento, à espera pelo socorro de Deus, mantenha a confiança no poder que esse Deus tem. Não se preocupe com atrasos, não se preocupe se Jesus está demorando ou não. Ele não lida com as coisas como nós lidamos. Qualquer tempo é tempo de Deus. Qualquer objeto é útil a Deus. Qualquer força, qualquer poder pode ser usado por Deus. Ele não precisa de nós para resolver as nossas demandas. Ele não precisa de nós, dos nossos conselhos, da nossa sabedoria, do nosso ânimo, da nossa inteligência, dos nossos recursos. Ele é todo o poder em si mesmo. E é nisso que nós devemos depositar a nossa confiança, para não perdermos o alívio quando nós estivermos passando pela dor e pela espera. E por fim, se nós não podemos perder essa consciência da presença de Deus para não perdermos a paz, se nós não podemos perder a confiança no poder de Jesus para não sofrer sem alívio, nós não podemos perder a certeza das promessas de Jesus para nós não sofrermos sem esperança. Jesus sempre chega na hora. Para aquela mulher que sofria há 12 anos, aquele momento foi o momento de se encontrar com Jesus. Para o Jairo que estava sofrendo imediatamente, e de uma maneira muito breve na sua vida, aquele foi o momento de se encontrar com Jesus. Cada um de nós é um ser criado por Deus, para a glória de Deus, especial aos olhos de Jesus. Não importa quanto tempo faz que você espera, não importa quanto tempo faz que você tem problemas que parecem insolúveis, para os quais as pessoas dizem ao seu ouvido: não tem mais jeito, desista, Deus não liga, Deus te abandonou. Às vezes até o nosso próprio coração tenta nos convencer disso. Continue crendo, continue olhando para a certeza das promessas que Jesus fez. Ele disse a nós na sua palavra: não temas, eu estarei com você, eu socorrerei você, eu cuidarei de você. Essa é a promessa para cada discípulo, para cada um daqueles que creem em Jesus, que se prostraram aos seus pés um dia. Eu acho muito interessante no texto, quando eles chegam na casa de Jairo, e era comum naqueles dias, e foi comum até mesmo no Brasil há muito pouco tempo atrás até, a contratar as carpideiras, aquelas pessoas que choravam nos velórios aí. Eram pagas para chorar, para ficar mais triste o ambiente um pouco, para parecer mais solene e mais importante. Quando eles chegam à casa de Jairo, todos estão lá pranteando e chorando, até mesmo os pranteadores, os que iam chorar profissionalmente. E Jesus diz então: por que vocês estão chorando? A menina está dormindo. A menina está dormindo. Porque é isso que o sono significa diante de Deus. A nossa história, a nossa morte para Deus não é nada. Ele já resolveu essa questão. Em Cristo, Ele matou a morte. E Ele vai dizer então: a menina não está morta, ela dorme. E Ele vai e ressuscita a menina. É muito interessante nós olharmos essa ideia de Jesus ali no
o texto, até mesmo para nós rirmos um pouquinho dessa situação. Jesus vai fazer aí com que as pessoas percebam que nem mesmo a morte pode evitar ou anular as suas promessas daquilo que a Escritura traz para nós. A fé em Jesus, ela ri das impossibilidades. A fé em Jesus ri das impossibilidades. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver esperando pelo socorro de Deus e ele parecer que está demorando, quando as pessoas ficarem dizendo para você aquilo que disseram para Jairo, não abandone, não atormente mais o mestre, não perturbe mais o mestre, né? Não fique orando, desista, não tem mais jeito, não vai ter mais socorro, não tem mais solução. Deixe de ouvir essas vozes e ouça a voz de Jesus. Não temas, crê somente e você vai ver o agir de Deus. Uma fé que é provada, irmãos, é uma fé que é fortalecida. Por meio das provações que nós passamos, nós aprendemos a conhecer, primeiro, as nossas próprias debilidades. O quanto nós precisamos de alguém melhor, maior, mais forte do que nós, do que os nossos recursos, do que as pessoas que estão à nossa volta, que não podem fazer nada por nós em momentos extremos da nossa vida. Mas mais do que conhecer as nossas debilidades, uma fé provada e fortalecida em Jesus, ela vai também poder conhecer a cada vez, a cada episódio, a cada dia, a fidelidade de Deus e os seus ternos cuidados pelos seus discípulos. Mesmo nas dificuldades que Ele nos envia, nós podemos atravessá-las por causa dEle e junto dEle. Foi isso que Jairo e aquela mulher e aquelas famílias, aprenderam nesse capítulo 8. Eu encerro perguntando para você, que assim como eu, tem sofrimentos de longa data, tem sofrimentos que batem de repente à nossa porta, não sabemos o futuro e vamos precisar continuar usufruindo da presença de Deus na nossa vida, confiando no poder de Deus na nossa vida e crendo nas promessas de Deus na nossa vida. Eu queria que você meditasse comigo nesse final de mensagem. Em meio às suas dores, em meio às coisas que você tem enfrentado, quem ou o que você tem procurado? Você continua crendo nos seus recursos? Você continua crendo nas vozes das pessoas que estão ao seu redor? Você continua crendo na influência das pessoas importantes, como Jairo, na sua história? Ou você tem aprendido a confiar unicamente em Jesus, a esperar unicamente em Jesus, a crer unicamente nas promessas de Jesus? Também, em meio às suas dores e aflições, quais as vozes você tem escolhido ouvir? Você tem escolhido ouvir a voz daqueles que não creem? Você tem recebido conselho de pessoas que não são crentes, que não creem na palavra de Deus? Perceba, elas não têm sabedoria suficiente, nem sobre a vida, nem sobre si próprias, para poder aconselhar você. Você deve ouvir a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensina a respeito da vida, a respeito do sofrimento, a respeito da fé, a respeito da ressurreição. É tudo que Jesus nos diz que deve nortear a nossa fé e a nossa jornada nessa vida. Nós não podemos dar ouvido para qualquer voz, para qualquer pessoa, para qualquer tipo de pensamento. É a Escritura que ensina para nós quem é Jesus, aquilo que Ele quer de nós e a maneira como nós devemos viver diante dEle. O texto no capítulo 8, no início, diz a respeito disso. Alguns ouviram Jesus, outros não ouviram Jesus, nunca. Em meio às nossas dores e aflições, Jesus tem sido glorificado e reconhecido. Se o sofrimento que nós enfrentamos, irmãos, se o sofrimento que vem sobre a nossa vida, seja de longa data ou seja de repente, se ele nos levar a blasfemar, se ele nos levar a murmurar, se ele nos levar a envergonhar o nome de Jesus diante das pessoas, como se ele não fosse todo poderoso, como se ele não fosse todo bondoso, como se ele não fosse todo fiel, o nosso sofrimento não terá proveito para nós e muito menos para a glória de Deus. Quando nós sofremos, quando nós estivermos passando pelo sofrimento, o que nós devemos fazer foi aquilo que Jairo e a mulher fizeram nesse texto: nos prostrar diante de Deus e mostrar para todos que estiverem à nossa volta: ainda que eu sofra, e mesmo que o sofrimento seja cruel e não seja bom, eu continuarei amando a esse Jesus. Porque eu sei que no fim da história, da mesma maneira como no fim do capítulo,
eu ressurgirei para sempre, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que a fé na ressurreição, que a fé no poder, na presença, nas promessas de Deus, norteie e guie a sua vida, em momentos bons e em momentos difíceis. Que a sua fé em Jesus brilhe, que o nome de Deus seja glorificado e exaltado, seja através da sua felicidade, seja através das suas lágrimas, porque no fim é isso que importa. Alguns creem e se prostram diante de Jesus, outros não creem e rejeitam a Jesus e serão condenados para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele dê sabedoria a você para ouvir a voz de Deus quando o sofrimento estiver rondando você, ou mesmo aquele sofrimento que parece que nunca vai embora, para que Ele não derrote você, mas você derrote a eles com a sua fé em Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus. Tenham todos uma excelente semana na graça e na paz dele, o nosso Senhor Jesus. Amém. Amado
semana aí cheia da alegria, da esperança, né, e da presença de Deus sobre a nossa vida. Eu espero que seja assim para você. Eu espero que em meio a essa semana você possa experimentar, né, essa certeza de que Jesus sempre vai estar com você, de que Ele pode todas as coisas, de que Ele te ama e vai continuar cuidando de você em cada detalhe do seu dia. Creia nisso, né? Mantenha a sua fé aquecida aí e viva no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa história dessa mulher anônima, também pela história de Jairo e a sua filhinha, porque elas mostram para nós, ó Deus, a tua fidelidade, o seu poder e a sua bondade quando nós estamos sofrendo, Pai. Essa história simboliza para nós que o Senhor pode todas as coisas, que nada para o Senhor é grande demais ou impossível, Senhor, e que o Senhor pode cuidar de nós em meio a tudo que nós estivermos enfrentando. Pai, quando nós estivermos te esperando, quando nós estivermos esperando o seu agir, ou quando as coisas forem difíceis para nós, não permita, Deus, que as vozes dos que não creem em ti roubem do nosso coração, ou que até mesmo o nosso próprio coração enganoso roube de nós, ó Deus, a certeza, ó Deus, da consciência da tua presença, a certeza, ó Deus, da confiança no seu poder, a certeza, ó Deus, da certeza, ó Pai, das tuas promessas, para que nós possamos viver cada dia da nossa vida, glorificando ao Senhor, ó Deus, em tudo que nós passarmos, crendo que a nossa vida está nas tuas mãos, que o Senhor olha por nós e que jamais vai nos deixar. Obrigado porque essas histórias mostram para nós que no fim, Senhor, seguindo rigorosamente, ó Deus, todos os seus propósitos, porque a tua vontade é plena e é soberana, nós ressuscitaremos para a vida, ó Deus, por causa da tua voz, e porque assim o Senhor ordenará a respeito de cada um de nós. Obrigado por nós podermos crer que a nossa vida, ó Deus, a despeito de como seja, Senhor, boa, difícil, alegre ou triste, a nossa vida, Senhor, não se finda quando nós partirmos, porque a certeza que nós temos é de vida e ressurreição nesse Senhor Jesus, que olha por cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, aprovados como aquela mulher, crendo como Jairo, sem temer, viver a nossa vida todo dia para a sua honra e para a sua glória. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. E agora, igreja querida, recebei a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ternas e doces consolações do Santo Espírito repousem sobre a sua vida, povo de Deus, também sobre todo o povo dele, espalhado, perseguido pela face dessa terra, até que ele venha. Amém. Tenham todos uma boa semana. Jesus abençoe a cada um.